Graças a Deus, boa noite e que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui em nosso encontro com a Palavra de Deus e eu posso lhe afirmar que Deus tem visto as suas lágrimas. Deus tem observado a sua dor. E Ele me enviou nessa tarde para abençoar a tua vida através dessa palavra. Mais uma vez, muito prazer e muita alegria poder, nesse encontro com a palavra de Deus, levar uma resposta para a tua vida. Levar uma resposta através da palavra de Deus para a sua família. Eu sou o pastor Bruno, eu sou pastor na igreja Ministério Evangélico Fruto do Espírito. A nossa sede fica aqui em Bragança Paulista. E eu quero, nesses poucos minutos que nós estaremos juntos, fazer com que a palavra de Deus entre até a sua casa, o seu coração, a sua mente, e você possa se sentir acolhido pela palavra de Deus. Compartilhe essa transmissão com quem você puder. Compartilhe de verdade. Compartilhe isso. Eu sei que essa palavra de hoje vai tirar um peso das suas costas. Você precisa apenas confiar que Deus é o Senhor dos Senhores. Que Jesus é o Salvador e que nós somos filhos da promessa. Nós somos herdeiros da promessa de Deus. Sempre, quando você me ouvir ministrando a palavra para você, seja agora por essas transmissões que eu tenho feito, ou um dia em uma visita na sua casa, ou até mesmo dentro da igreja. O que me importa é o reino de Deus. O que me importa é a palavra de Deus. E o que me importa é obedecer a Deus. Então, se você está disposto a aprender sobre Deus, essa transmissão é para você. Mas quem obedece alcança. Quem busca alcança. E quem recebe o que buscou em Deus, de nada tem falta, e é isso que eu quero que você faça nessa hora. Hoje eu quero ser mais breve do que eu fui nas demais transmissões. Mas como Deus é quem dirige, vamos fazer conforme Ele me direciona. Vai compartilhando, pessoal. Você que já entrou nessa transmissão, se puder me dizer boa noite, só para eu interagir, saber quem é você. Não vou expor sua vida porque isso não é meu jeito, eu não tenho esse hábito. Nunca tive de expor as pessoas. A palavra por si só é suficiente para falar contigo. Eu não preciso usar exemplo apontando sua vida. Eu posso dar exemplo aleatório de algo que eu já vi durante esses anos, ou a minha vida inteira praticamente na igreja. Que eu quero que você creia que Deus ele tem algo para você nessa noite. É isso que eu quero que você faça. Que você creia nisso. Porque eu sei que Deus não vai deter nada para lhe alcançar hoje. Para alcançar a sua família. Para alcançar todo o seu ser. Vai compartilhando, pessoal, por gentileza. Compartilhe mesmo. E seja bem-vindo nessa transmissão. Porque a presença de Deus, ela é real. E não há nada e nem ninguém que possa impedir isso ou mudar isso.
Ele é real. Ele, que eu digo Jesus, é real. Eu espero que durante esses momentos que nós estivemos aqui reunidos nessas transmissões, que não foram poucas, já faz um mês que nós estamos aqui fazendo essas transmissões. Eu espero que de alguma maneira você tenha sido abençoado, você tenha sido abençoada por uma dessas transmissões. Em nenhum momento que eu entrei para ministrar a palavra de Deus nessas transmissões foi algo do meu coração. Todas as palavras, as ministrações, os temas das mensagens foram de acordo com o que Deus preparou para você ouvir. Então compartilhe com as pessoas. Deixe as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre a palavra de Deus através da minha vida. Saiba, a minha recompensa é te ver na mesma fila que eu no último dia. Mais um minuto e eu vou orar. E depois nós vamos entrar na palavra de Deus. Graças a Deus. Não deixe que nada atrapalhe você, pessoal. Nada. Nada mesmo. Esteja atento ao que Deus vai falar contigo. E não seja, como que eu posso dizer, durona. Meu pai já está aí conectado, a minha esposa. Boa noite para o meu pai. Também agora me deu boa noite aqui a Ivone Alves. Boa noite, Ivone. A Ivone, ela é mãe da agora senhora Jaqueline Anjos. Não me recordo o sobrenome dela novo. Casou aí, tá em lua de mel. Se não me engano, fazem 3 meses que ela testificou aí o amor entre o casal. E a Jaqueline foi nossa membro lá em São Paulo. Moça abençoada. Posso afirmar que o esposo dela recebeu uma mulher de Deus. Não conheço, talvez porque ela se mudou para a Bahia, mas é com alegria que eu posso dizer sobre ela. Uma moça simples demais. Tive também a oportunidade de conhecer a mãe, a avó. Tive também o privilégio de poder orar pela avó dela. Hoje já foi morar com Jesus, mas na época que eu pude orar por ela, ela foi curada. Já era de uma idade também avançada, né? Não lembro se era 80 anos, mas era uma senhora também muito simples. Mas vamos orar, pessoal. Eu deixei até 2 minutos a mais do que eu havia falado. E eu quero que você pense em Deus. A palavra de Deus hoje é uma palavra que talvez você esteja passando por isso. Você esteja vivendo isso. Por isso eu quero que você preste muita atenção. Feche os seus olhos, por gentileza. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai,
em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso abrir a mente, o coração dessa pessoa para que haja uma transformação hoje, para que a busca dela, a oração dela, não seja uma oração ou uma busca visando o tempo de hoje, visando algo ou algum socorro que ela precisa hoje, ou ele precisa hoje. Eu quero que nesse momento, ó Espírito Santo, o Senhor que conhece muito bem todos os corações, é quem sonda o mais íntimo de cada um, é que o Senhor dê alívio para todas essas pessoas, porque eu sei que o Senhor é um consolador. E o Senhor também é fogo abrasador, por isso eu lhe peço, destrua todo o impasse agora, todo o impedimento com o teu fogo, para que essa pessoa possa ter a oportunidade de compreender a sua palavra. E através dessa palavra, eu já dei um tema para essa mensagem, meu Deus, que é o grito. Quantas pessoas estão desesperadas, meu Deus. Quantas pessoas estão gritando por socorro. Quantas pessoas estão chorando, principalmente talvez agora, esperando um retorno, esperando uma confirmação, esperando uma resposta. Só que essa resposta parece que não chega. Essa resposta parece que ela não chega, meu Deus. Por isso eu te peço, acalma essa criatura. Dê a ela condição de refletir. Dê a ela, meu Pai, o fôlego que ela precisa para se acalmar. Mas eu te peço, vá de encontro a todas essas pessoas que estão me assistindo, que estão me ouvindo. E permita que ela reconheça que agora é o tempo dela ouvir. Que esses minutinhos que ela vai suportar ouvindo minha voz, e pela minha dedicação ao Senhor, e o Senhor sabe muito bem qual é a minha intimidade, como é a minha confiança e aonde está a minha vida. Por isso eu te peço, me usa para curar feridas nessa noite, meu Deus. Me usa para acalmar o coração dessas pessoas através da leitura da sua palavra, da ministração desse alimento que homem algum consegue fortalecer essas pessoas. Por isso eu te peço nesse momento, derrama o teu Espírito em cada um, Senhor, e não deixe que falte nada para essas pessoas. Eu posso imaginar a dor que ela tem sentido, a dor que ele tem sentido, as aflições que essas pessoas têm passado por inúmeras coisas. Quantos casais brigaram por conta de tanta coisa que aconteceu nesses praticamente 2 meses. Quantas famílias estão separadas, meu Pai. Não só por conta da situação que nosso país tem vivido, mas por diversas coisas. Umas por conta da história, como começou. Outras por alguma falha de ambos os cônjuges. Ou relação entre pai e filho, filho e pai, mãe e filha. Senhor, eu quero que o Senhor alcance, se possível for, todas as pessoas que estão me ouvindo agora. Meu Pai, quantas pessoas confiaram em promessas, quantas pessoas confiaram no que o homem prometeu, Deus, e foram frustradas. Quantas pessoas foram envergonhadas, Jesus, seja por uma atitude consciente delas ou não. Quantas pessoas estão na ruína? Quantas pessoas, por conta de um pecado, foram levadas ao fim do poço?
ao fundo do poço, a uma vida completamente destruída, Jesus. Mas que através dessa palavra hoje essa pessoa possa conhecer o poder da sua palavra. Que essa pessoa conheça a força que tem a sua palavra. E eu, como ministro da sua palavra, e não me arrependo de ter me dedicado e estar me dedicando durante tantos anos na sua presença. E que eu possa desfrutar dessa busca, desse compromisso com a sua palavra por muitos e muitos anos. Mas eu acordo ou eu durmo tendo a certeza que a minha vida anda em santidade. Estou sempre preparado para a sua vontade. E que essa pessoa também esteja preparada ou preparado para a sua vontade hoje, meu Deus. E que seja esclarecedora essa ministração na vida de todas essas pessoas. Eu te agradeço por mais essa oportunidade, por mais esse encontro com a sua palavra. E que o seu nome seja eternamente bendito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, fique à vontade, esteja à vontade, porque hoje a palavra de Deus é para você que me ouve. Esteja certo disso, que o Espírito Santo de Deus não só está aqui, mas também está aí. Amém? Graças a Deus por isso. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 29. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra de hoje. Esteja muito atento mesmo a essa palavra de hoje. Para você se destacar em meio a qualquer problema. Seja pessoal, profissional, sentimental, não importa. Deixa eu aproveitar e dar boa noite aqui para Aira e Wesley. Deus abençoe vocês, viu? Uma boa noite. Espero que essa palavra fale com vocês. Pessoal, presta atenção. O que diz o verso de número 12. Provérbios capítulo 29, versículo 12. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Eu vou ler de novo. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. A palavra governador, ela não só se atribui à governança de uma cidade, de um município, de um estado, de uma nação, mas todas as pessoas que exercem a posição de governar alguma coisa. Veja o impacto que tem. Olha o impacto que tem em dar ouvidos a palavras mentirosas. Presta atenção, eu vou ler pela terceira vez o que essa palavra representa. E eu quero que você escute muito atento o que diz essa palavra.
Eu vou pegar uma outra tradução aqui, que é a tradução na linguagem de hoje. Provérbios capítulo 29, versículo 12. Olha só o que diz esse texto, pessoal. É muito forte. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Está conseguindo se identificar com alguma coisa? Está conseguindo se identificar ou identificar algo na sua vida? Talvez no lugar que você trabalha. A postura de muitas pessoas, mas é porque a mentira, como dialeto, como guia, como ferramenta de comunicação. O que eu quero dizer é que enquanto não houver verdade na sua história, na sua empresa, no seu comércio, ou da minha parte para com você, se faltar verdade da minha parte para com você, eu estou formando, ou estou impactando algo na sua vida que será mal. Você se tornará uma pessoa má por estar absorvendo uma mentira. Por isso que eu não concordo em hipótese alguma, em circunstância alguma, na mentira. Porque de alguma maneira eu também sou um governante. Eu preciso da verdade, que é o texto sagrado, para governar a igreja, para que Deus me use para curar a sua vida. E a cura não é uma mentira. Jesus não é uma mentira. O reino de Deus não é uma mentira para aqueles que morrerem crendo e tendo nessa terra tido um compromisso com a verdade, com a Bíblia Sagrada. Então, o tema dessa mensagem, ela reflete de fato um grito. E talvez você esteja gritando, se não em alta voz, por alguma situação difícil. Mas dentro de você há um grito preso, esperando esse momento passar. Um grito de liberdade. Deixa a palavra te libertar hoje. Deixa o Espírito Santo de Deus invadir todo o seu ser hoje, para lhe conduzir em um lugar que, mesmo que falte tudo, você não perceberá que faltou alguma coisa, porque a presença do Senhor inundará todo o seu ser. Você passará a enxergar que nada é mais importante do que agradar e obedecer a Deus. Escuta isso. Preste atenção. Porque essa palavra está disponível para arrancar esse pecado da sua vida. Aleluia. E eu creio nisso. Porque essa é uma das funções que a palavra de Deus tem. Pastor, eu não queria ouvir isso. Eu estou desesperado, eu estou desesperada. Enquanto houver mentira, nada será próspero na sua história. Ou na história de alguém que você ama. Talvez você seja verdadeiro, verdadeira. Mas você conhece alguém que está sendo aos poucos destruído por conta de uma mentira. Por conta de acreditar em falsas palavras. Anote isso e leve para essa pessoa. Leve essa mensagem para alguém. Compartilhe com alguém. Para que essa pessoa seja feliz.
Se você está em Provérbios, volta um pouco e vai para Salmos. Salmos capítulo de número 55. Salmos capítulo de número 55, versículo de número 1. Eu ia ler um versículo, mas Deus tocou no meu coração para ler o versículo primeiro. Olha o que diz o versículo primeiro. Dá ouvidos, ó Deus, a minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. O que reina em boa parte das pessoas que não têm a presença do Espírito Santo é a maldade. E a maldade, ela não só está relacionada à morte, mas ao que se trama, ao que se deseja, e às suas atitudes, às suas ações. O pecado é o principal fundamento, ou o principal fator, melhor dizendo, da destruição do homem. Essa palavra, quando escrita, estava sendo aclamada, anunciada ou anunciada para nós hoje como inimigos que as pessoas se tornam conosco, porque andavam juntos conosco e muitas vezes ia para a igreja junto com você, partilhava do mesmo espaço na busca incansável pela presença de Deus. Mas o que me importa dentro desse capítulo é o versículo de número 16. Veja: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Deus está salvando você de pessoas que se perderam e que continuam ainda acreditando estarem na presença dele, mas pela busca pessoal estão longe dele, há muito tempo, porque a cobiça foi levando essas pessoas para um outro caminho. E Deus deu uma missão para uma pessoa. A Bíblia não fala muito dessa pessoa. Não identificamos na palavra de Deus, pelo menos eu não conheço nenhuma palavra que identifica da onde era essa pessoa que estava se posicionando diante de Deus, gritando desesperadamente. Pode ser que tenha, mas eu não conheci ainda. Não me recordo de ter lido algo sobre a vida desse homem, o paradeiro dele, a história dele. Quantos anos ele morreu, quantos anos ele tinha quando estava gritando para tentar chamar a atenção de Deus, como muitos de vocês. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo de número 3. Melhor, 1. Abacuque, capítulo de número 1. Vamos fazer a leitura desse texto. E a gente vai começar a compreender certas coisas.
Abacuque capítulo 1, versículo também 1 diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Versículo 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Porque esta causa, por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Vamos parar por aqui. Do versículo 1 ao versículo 4. Abacuque se posiciona diante de Deus, o Deus Salvador, o Deus de amor, o Deus que honra o que promete, um Deus que sara as feridas, que cura as decepções, que cura as dores, que levanta o desacreditado do monturo e do pó ergue o desacreditado. É isso que eu quero que você entenda. Abacuque se posiciona diante de Deus gritando, se lamentando pelo que ele estava vendo. Ele estava se lamentando por ver tanto pecado, por ver tanta aflição, ou sentir tanta aflição, por ver a justiça sendo torcida, colocada ao contrário, como se a justiça fosse a errada e o errado fosse o certo, como se a mentira fosse verdade e a verdade fosse mentira. Ele estava diante de Deus dizendo: Senhor, até quando eu vou clamar ao Senhor e o Senhor não vai me responder? Até quando eu vou gritar violência, pecado, destruição e o Senhor não vai me notar? Até quando? É isso que você está passando. Está difícil, mas você está se lamentando. Até quando o Senhor vai ver o perverso? Às vezes você nem fala, mas você mentaliza, você pensa isso. Senhor, até quando o ímpio prosperará e eu aqui com dinheiro contado não consigo ter uma vida boa? Mas aí eu li até o versículo 5 para você começar a entender. Sabe qual que é o grande problema de tudo isso que eu li agora, de tudo que eu falei até esse momento? É que mesmo as pessoas lendo o texto sagrado, vendo as maravilhas, conhecendo as maravilhas de Deus, elas não acreditam nele. Elas não acreditam que a palavra de Deus é verdadeira. Por isso, há queixas, há lamentações, há questionamentos desnecessários diante de um Deus que pode mudar tudo a qualquer momento. A unção de Manassés e a unção de Efraim são dois exemplos importantíssimos que você pode levar para o resto da sua vida. Deus pode derramar sobre a tua vida ou sobre a vida de qualquer pessoa a unção de Manassés e fazer as pessoas esquecerem de tudo. É como se apagasse toda a dor e o tempo perdido fosse recuperado e você não se lembrasse nunca mais daquilo que você viveu. Mas Abacuque preferiu, em vez de adorar a Deus crendo que Ele era o Salvador, ele estava lamentando tudo que Deus estava mostrando para ele. Deus havia colocado ele numa missão como nós estamos.
Se nós estamos vendo, se nós estamos passando, é porque temos condições de ver e de vencer. É porque Deus viu em nós a capacidade, seja física ou intelectual, dele propagar a palavra de Deus dentro de nós, para que sejamos fortaleza na nossa casa, na nossa família. Ou com um amigo, uma amiga, um colega, um desconhecido que seja. Está conseguindo entender isso ou não, pessoal? Mas olha, eu vou ler o versículo 5 de novo. Vede entre as nações, olhai, maravilhados e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam a eles mesmos os seus direitos e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. É isso que nós estamos vivendo. O povo de Judá aqui, o povo de Judá, estava prestes a ser castigado por um povo, por um grupo de pessoas, não importa a quantidade, mas por um povo que era destemido, pavoroso, e eles não tinham dó. Eram terríveis. Nós estamos vendo isso. Pessoas sendo terríveis com uma nação que não acredita em Deus. Por isso que está sendo tão terrível para cada pessoa passar por alguns momentos, seja no nosso país ou não. Abacuque teve a primeira resposta de Deus. Não é possível que vocês olhem ao redor ou se olhem no espelho e não percebem como Deus é poderoso. Mas até olhais e ficais maravilhados com o que vem, mas não acreditais que Ele é o Senhor dos exércitos. Mas lembra, em Salmo 55, versículo 16, eu invocarei, Deus me salvará. Pare de se lamentar. Pare de achar um culpado. Deus quer te mostrar hoje uma saída. Pare de tentar achar quem é o errado, ou até mesmo quem é o certo. Entenda, para você que está me ouvindo, Deus está querendo lhe mostrar uma saída. Deus respondeu no versículo 5: Vede entre as nações, olhai, observai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, porque vós não crereis quando vos for contado. É isso que eu quero que você comece a entender sobre esse texto. Abacuque perdera tempo lamentando algo que ele poderia ter, de alguma forma, aproveitado mais o tempo dele. Tanto que não aproveitou, que a palavra de Deus diz que só 3 capítulos foram escritos por ele mesmo, porque perdera tempo no primeiro e no segundo capítulo. Primeiro ponto, havia uma lamentação desse homem. Segundo ponto, Deus respondeu fazendo com que a gente raciocinasse e observasse como Deus é bom. Você está vivo, livre,
entendendo ou não? Mas olha o que diz o verso de número 10. Vamos ler o versículo 9. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando a terra, as tomam. Versículo 11. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujos poder é o seu Deus. Deus com letra minúscula. Por você estar sendo dominado, isso que está te dominando, vê na sua fraqueza o poder dele. Não há governante que dá ouvido para a mentira que consiga fazer pessoas boas. Não há uma só pessoa que, se associando a qualquer mentira, consegue dominar a situação, fazendo com que as pessoas se tornem pessoas boas ou melhores. Por isso que o princípio dessa palavra, ou do texto sagrado, é: conhecereis a palavra, e ela se encarregará de te libertar. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Por isso que nós, que de alguma forma governamos alguma coisa, temos que ter como primícia a verdade dentro de nós. E até o lamento chega a ser algo mentiroso, porque lamentamos pensando nas nossas próprias dores, nas nossas próprias vontades. Questionamos as pessoas muitas vezes pensando no nosso próprio benefício. A palavra de Deus, ele não é um benefício só para a sua vida, mas é um benefício para Deus, ou para o reino dele. Quanto mais pessoas conhecem, mais forte ficamos. E nos unimos sem que alguém peça. Está entendendo ou não? Governante, governanta. Você que governa a sua casa, não importa se você é homem ou mulher. Tenha como primícia ou como fator principal na sua busca implacável para resolver algo sempre a verdade. E a verdade é única e exclusiva na Bíblia. Ninguém é verdadeiro sem ter temor a Deus. Falar a verdade sobre um assunto que viu não é ser verdadeiro. Ser verdadeiro é quando você olha no espelho e diga: eu sou criação de Deus. Eu sou eleito, eleita de Deus. Ser verdadeiro é obedecer a palavra de Deus, que é a única verdade. Está entendendo? Está conseguindo compreender isso ou não? E olha o que diz o verso 12. Deus começa a responder os lamentos dele, de Abacuque. No versículo 1 ao 4, ele questiona a Deus, ele grita. Do 5 até o 11, Deus responde, ou até o 10, Deus responde para ele. Mas responde que pela maldade e pelo pecado deste povo, eles estão sendo castigados por um povo destemido, por um povo que não tem amor dentro de si. Você consegue ver no nosso país isso. Muitos que governaram, muitos que governam, se preocupando consigo mesmo. Consegue entender isso? Você está onde agora? E onde é que estão os governantes do nosso país? Entenda. Como que está a sua vida agora? Talvez você não tenha o que comer. Não sabe nem o que vai fazer para o seu bebezinho. Mas Abacuque questiona de novo a Deus, versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina.
Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Ele questiona Deus dizendo: o Senhor não está vendo a palhaçada que estão fazendo conosco? A injustiça que estão fazendo comigo? Senhor, o Senhor não pode... Não é possível que o Senhor não esteja vendo isso. Não é possível que o Senhor não possa ver o tamanho da minha dor. É isso que ele está falando, como muitos aqui que estão me ouvindo têm feito. O grito. O grito que não levou a nada. Você está sendo disciplinado. Está na hora de você começar a perceber alguma coisa. Abacuque, ele era um profeta de Deus, inspirado por Deus e dirigido por Deus, para alertar a nação de Israel, ou seja, o povo de Judá, sobre a iniquidade deles. Porém, quando o povo é castigado, Abacuque estava ali e começa a ver que os injustos, os perversos, estava acabando com o povo, estava torturando o povo, a esperança estava sendo deixada para trás. Em outras palavras, o povo de Judá estava sendo escravo dos escravos, que eram os babilônicos que haviam tomado ali. Versículo 5 diz isso. Os babilônicos, que era no caso os caldeus. O povo de terra fértil e estrangeiristas tomam a Babilônia cativa. Terra estranha para o povo de Deus. Ou seja, atos estranhos, comportamentos e atitudes estranhas. Uma vida arruinada. Uma vida arruinada. É o que está acontecendo na vida de muitos agora. Mas aí Deus sempre nos mostra qual é o caminho. Salmo 103. Salmo 103. Uma coisa é o pecado de uma pessoa. Outra coisa é o pecado de uma nação. Ou a iniquidade de uma nação. Se Deus não perdoar as iniquidades, não há cura. Ou seja, saúde, vida abundante não existe. Veja o que diz o verso 3. Salmo 103, versículo 3 diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Se a gente crê nessa palavra, seremos curados, sarados. A nossa sorte será abundante. A sua vida será prazerosa. Mas para isso é preciso abandonar a iniquidade, que é a prática do pecado descontrolada. Eu poderia citar milhões de coisas aqui. Milhões. Mas eu não quero citar pecado. Eu quero falar que há perdão para você. Há perdão para você. E há perdão para você. Deus quer te sarar. Deus quer sarar essa ferida. Deus quer sarar essa ferida. Mas você precisa se arrepender primeiro. Se tiver que gritar, eu gritarei, mas eu gritarei para dizer: bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É isso que eu gritarei. Se eu tiver que gritar, eu gritarei: venha a mim o seu reino, meu Deus, e seja feita conforme a tua vontade. Mas me perdoa de toda iniquidade.
Me perdoe de todas as falhas que eu cometi com alguém, que eu cometi contra ti, ó Deus. Se eu tiver que me lamentar, eu vou me lamentar no sentido, quanto tempo eu perdi, sendo que eu poderia ter te agradado a minha vida inteira, Jesus. Se eu tiver que lamentar, eu vou lamentar sobre alguma coisa que eu deixei de fazer ou eu fiz, que prejudicou a minha história. Mas não de que Deus está ou não está vendo alguma coisa. Pode ter certeza que antes mesmo de você falar qualquer coisa, Ele já sabe o que você vai dizer. E isso é bíblico. Salmo 50. Salmo 50. E é o que eu quero que seja plantado em você agora. Eu quero que seja derramado sobre você agora isso. Aleluia. Salmo 50, versículo de número 13, diz assim: acaso, como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos, oferece a Deus sacrifício de ação de graça, ou seja, seja grato a Deus. Dê a Ele a sua gratidão. Você pode oferecer algo que Deus possa comer, Deus não come, não bebe. Há um questionamento. Versículo 13: acaso como eu carne de touros, ou bebo eu sangue de cabritos? Porque me ofereceis então o que eu não aceito? Em Levítico capítulo 29, versículo 22, aliás, capítulo 22, versículo 29 diz: quando oferecer de sacrifícios de louvor a Deus, façá-lo-ei de maneira que Ele possais aceitar. Está conseguindo entender isso? Olha o que diz o verso 14: oferece a Deus sacrifício de ação de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Lembra o que lemos em Salmo 55, versículo 16? No momento de aflição, clamei a Deus e Ele me salvou. Ser grato a Deus pela vida é o que vai salvar você dessa calamidade, dessa desgraça que tem acometido o nosso país, ou qualquer outro problema que você tenha vivido. Versículo 15: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. 16: mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres os lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? De que adianta Abacuque ter citado o que os ímpios, os perversos, o povo terrível estava fazendo, se não estava de fato clamando, oferecendo a Deus sacrifício de louvor, estava se lamentando? De que adianta reconhecer o erro alheio, se a sua postura não é agradar a Deus, não é render a Ele louvor? Está entendendo ou não? Como não guardais as palavras da minha aliança, ou a minha aliança? Está entendendo? Versículo 18: se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associais, ou te associas. E os adúlteros não necessariamente é a parte sexual, sentimental, são os que mentem. Muitas vezes, esses dias, há umas semanas atrás, eu perguntei para uma pessoa de onde é que tinha vindo a ideia dela ter feito uma coisa. E ela disse que veio dela. Mas não veio dela. Adulterou a verdade. Não veio dela, adulterou a verdade. Mentiroso, mentirosa. Como podeis olhar para os perversos? Se está certo, se o fulano está errado, não deveria ter saído, largou, não sei o quê. Ei,
Vem mais para perto. Vem mais para perto. Começa a ver que Deus está falando com você. De que adianta citar diversas coisas se não tem guardado as palavras da minha aliança, os meus preceitos? De que adianta falar bonito se dentro de você não tem os meus preceitos? De que adianta tocar bem, cantar bem, tocar bem, realizar maravilhosas coisas por aí, se dentro de você não tem os meus preceitos? Versículo 19. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Mas eu te arguirei e porei tudo à vista. Deus vai trazer à tona quem é você, quem eu sou, quem somos. Ainda dá tempo. Se tiver que gritar, grite: me perdoe, Senhor, por todos os pecados que eu cometi. Eu não quero olhar mais para o lado. Eu quero te servir, quero bendizer o teu nome, dizer que a sua graça me basta. E tudo que era meu, que não te agrada, arranca hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas olha o que diz o versículo 22. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Sem haver quem vos livre. Cuidado. Você que acha que é simplesmente não quero mais. Deus mandou eu fazer. Deus mandou eu ir. Ou Deus não mandou eu fazer. Deus não mandou eu ir. Cuidado. Porque estáis associados com pessoas que são mentirosas. Como você pode ter prazer numa amizade que é mentira? Talvez não minta para você, mas minta para o marido, mas minta para a esposa, mas mente para o filho, mas mente para o chefe, mas mente para o vizinho. É um mentiroso, sai fora. Como podeis dizer que tens os preceitos sagrados dentro de você se a sua amizade é mentirosa? Se sentas com pessoas adúlteras, profanas, destruidoras, caluniadoras, e até pessoas que falam mal de seus parentes. Continue com essas pessoas que se dizem santas, você vai se dar mal. Abacuque estava diante de uma situação que Deus havia mandado ele para corrigir e aclamar o poder que liberta o povo. Mas Deus precisou mostrar como é que coloca a casa em ordem. E é isso que ele está fazendo. Espero que no meio dessa pandemia você tenha aprendido quem é verdadeiro com você. Eu aprendi muito nesse um ano que passou. Muito. E eu quero que você seja agraciado por Deus. Que você seja abençoado por Deus. O povo que tinha sido escolhido para disciplinar o povo de Judá eram babilônicos, ou seja, da Babilônia. Sabe o que significa Babilônia? Descaracterizar a essência de Deus do povo de Israel. Em outras palavras, se você está sofrendo tanto assim, é porque falta uma coisa na sua vida, que talvez há muito tempo você nem ouve falar mais nas igrejas. Essência de Deus. Há uma grande diferença entre passar pano na casa e sentir o cheiro de limpeza. Acredite nisso. Existe uma grande diferença entre limpar a casa e a casa ter o cheiro de limpo ou de limpa. Está conseguindo entender?
Há uma grande diferença no que é verdadeiro e no que está vestido de verdade. Jesus era verdadeiro e não estava vestido de verdade. Ele era a verdade, é a verdade, continuará sendo a verdade. Você só precisa se revestir dessa verdade, para que o seu grito seja: Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e não mais de lamentação. Para finalizar, Isaías capítulo de número 6. Isaías capítulo de número 6. E eu creio que Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. E eu creio que Deus vai te abençoar nessa palavra final. Isaías capítulo de número 6. Olha o que diz o verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do seu clamor, ou do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. O que eu quero dizer para você é: não existe, nem de Gênesis a Apocalipse, ou não existe no reino das trevas, um serafim sequer. Não existe. Você pode questionar o diabo, se há algum serafim no reino dele. Eu te dou certeza, não existe um serafim caído. Não existe um serafim que aceitou o convite do diabo para servir o reino de trevas. Sabe por quê? Porque quando o diabo estava convidando a terça parte ou um terço do reino de Deus, não importa a quantidade, que seja 100, eles estavam clamando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O grito dos serafins era: Santo, Santo é o Senhor. Se tiver que gritar, eu gritarei: o Senhor é santo, e eu quero essa santidade em mim. Santo, Santo é o Senhor. Diga aí, se você puder, 3 vezes: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Se você manter a santidade, não há como ter amizades profanas, não há como ter amizades mentirosas, caluniadoras, que tiram seus próprios interesses como pauta principal de sobrevivência. Declare para você: Santo, Santo é o Deus que eu escolhi e que me escolheu. Entenda, Deus te ama. Na sexta-feira eu disse que o cego havia sido procurado por Jesus. É Jesus que nos procura, porque sabe que não temos forças, porque estávamos perdidos, e aí Ele foi e nos resgatou, com amor eterno nos atraiu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, um Deus sublime, Pai de amor. Santo, Santo é o Senhor. Isaías reconhece, no meio de um momento tão difícil para ele, que ele era errado. Confesse: eu sou errado nessa história. Eu estou errado nessa história. E o meu grito é: perdoe-me, Pai. Perdoe-me, Jesus. Porque até então eu estava perdido, mas o Senhor me encontrou através dessa palavra, da ministração dessa palavra. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor. Se você quiser uma oportunidade, a oportunidade é agora de começar uma nova vida com a essência de Deus, que é santa. Santo, Santo é o Senhor, Pai
de amor sublime e eterno, o homem tenta achar um culpado. O lamento tira o temor de Deus da sua vida. Esse homem, Abacuque, estava tentando achar o porquê aquela situação tomara aquele reinado, aquele lugar, aquela nação. E Deus era a solução, a saída para aquele povo. Era só crer que Ele era santo e tudo se transformaria. Santo, santo é o Senhor. Deus mostra sempre uma saída, basta você crer. Basta você crer, e eu quero que você entenda uma coisa agora, só ouça o que eu vou ler para você. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ele, depois de tudo isso que a gente ministrou, ele caiu em si e faz uma oração a Deus dizendo o seguinte: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Vou ler de novo e presta atenção. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Quer que eu te diga uma coisa? Presta atenção nessa tradução. E não é uma tradução linguagem de hoje, é o que Deus colocou no meu coração para finalizarmos a ministração de hoje na sua vida. Olha o que diz. Olha o canto de Abacuque quando ele percebeu que Deus era santo. Tenho ouvido, ó Senhor, a tua fama, e me sinto temente a ti. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos realize-a em mim. E no decorrer dos anos lembra-me de levá-la diante das pessoas e torná-la conhecida, a sua vontade e a sua presença que é santa. A presença de Deus é santa. E se ela habita em você, abandone o pecado. Abandone a fornicação, sexo antes do casamento. Abandone esse vício dos jogos. Abandone esse vício da pornografia. Abandona esse vício do álcool. Abandona esse vício das drogas. Abandona as más companhias que influenciam negativamente no progresso da tua vida, da tua história, da tua família. É melhor estar só do que mal acompanhado. Jesus subia para ir orar em lugares desertos. Sabe por quê? Porque sabia que os discípulos não queriam estar com um compromisso como ele tinha com a verdade. E quando ele voltava, os discípulos estavam como? Dormindo. A Bíblia diz que pela frouxidão das mãos goteja o teto. É isso. Se há goteira na sua casa é porque você tem sido frouxo nas mãos. Não tem sido firme. Coloca, independente da idade do seu filho, da sua filha, se mora com você, tem que obedecer às regras da sua casa. Tem horário para chegar. Tem horário para chegar. E tem regras dentro da sua casa. Essa foi a palavra de Deus para a sua vida, para a tua casa e para a tua família. Espero que essa palavra tenha abençoado a tua vida. Se essa palavra falou contigo, escreva amém aí nos comentários, por gentileza. Graças e graças eu te dou, Jesus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro. Aleluia. Chegamos a mais um final de encontro com a Palavra de Deus. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, por estar conectado comigo desde o início dessa programação, ou dessa transmissão.
Que Deus abençoe tua semana e que você seja vitorioso, vitoriosa, reconhecendo que Deus é santo, santo, santo e Ele é santo. Deus te abençoe em o nome de Jesus Cristo e até o nosso próximo encontro na quarta-feira, em nome de Jesus Cristo.